Se você está começando a investir agora, presta bem atenção nisso aqui. Existe um erro que a maioria das pessoas comete e ele pode fazer com que você perca dinheiro sem nem perceber. E o pior, muita gente acha que está fazendo certo. E se você não corrigir isso agora, você pode se arrepender lá na frente. E hoje eu vou te mostrar qual é esse erro e como evitar. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Orçamento no Positivo. Para você que não me conhece, eu sou o Guilherme, tenho 24 anos e aqui eu posto vídeos para ajudar a manter o seu orçamento no positivo. Quando a gente começa a investir, a gente acha que vai ficar rico do dia para noite, começa a ficar super empolgado, começa a querer fazer com que o dinheiro trabalhe logo pra gente, mas aí a gente começa a assistir alguns vídeos, começa a ver algumas dicas e acaba caindo em um erro muito comum. E não é a falta de dinheiro, e sim a falta de estratégia. Você começa a querer copiar a estratégia de um, estratégia de outro, e você acaba não tendo a sua própria estratégia. E o maior erro de quem começa a investir é investir sem saber o que está fazendo, sem ter nenhuma estratégia. É simples assim. Você vê alguém falando de alguma determinada ação e você vai lá e compra. Você não sabe o que é aquele ativo, o que ele faz, como ele remunera, se ele remunera ou qualquer outro tipo de informação relevante para investir nesse ativo. Aí você vai lá e vê alguém falando de fundo imobiliário, vai lá e compra também. Vê alguém falando sobre criptomoeda que está subindo pra caramba o Bitcoin, você vai lá e compra também. E no final das contas você tem um monte de coisa na sua carteira, não sabe o porquê, não sabe o que é, mas você está cheio de ativos e nem sabe de onde veio isso tudo. E sabe o que acontece depois que você compra tudo isso? O mercado cai, vem uma mini crise ali e você já entra em desespero. E o que você vai lá e faz? Vende tudo no prejuízo. Você exerce o seu prejuízo. Porque quando você compra e começa a cair, não necessariamente você está perdendo dinheiro. Agora, quando você vende mais barato do que você comprou, aí sim você exerceu o seu prejuízo. E o pior, eu acho que não é nem você só vender no prejuízo. É você vender e comprar alguma outra coisa parecida, simplesmente porque aquilo não está caindo tanto. Mas quando você compra sem entender o que de fato é aquele ativo, o que acontece? Ele volta a cair. Porque você sempre acha que o próximo vai ser melhor. Então esse que eu comprei é melhor do que aquele. Esse que eu vou comprar depois vai ser melhor. Sendo que não é bem assim. Às vezes você até comprou um bom ativo, mas no momento ruim. O problema é que chega no final das contas, você não construiu nada. Você não tem uma carteira relevante, você não tem uma carteira bem diversificada, você não tem uma carteira boa para crescimento ou até mesmo para receber dividendos. Então imagina alguém que começa a investir R$1.000 por mês, mas compra ações, fundos de pessoas ali da internet, sabe? De algumas indicações. Aí depois ela vai lá e vende para poder comprar um outro ativo de outra pessoa que falou também. Aí depois ela vende também para comprar um fundo imobiliário, para comprar criptomoedas. E no final do ano, essa pessoa não sabe quanto ganhou, quanto perdeu, o que comprou, o que vendeu. Mas uma coisa é certa, ela não evoluiu e muito provavelmente ela teve prejuízo. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como evitar esse tipo de erro. E a primeira coisa que você precisa fazer é entender o básico, analisar as ações. Para quem não sabe, eu tenho uma playlist aqui no canal que é Aprendendo a Analisar Ações. Eu vou deixar ela aqui para vocês que vocês possam entender como analisar um relatório, o que você precisa saber de uma empresa para que você possa comprar um bom ativo, tá bom? Então vai lá dar uma olhadinha para que você não perca nada e possa entender melhor como funciona esse mundo dos investimentos. Você não precisa saber tudo sobre aquela empresa, mas você precisa saber onde você está colocando o seu dinheiro, o que é aquele ativo, como ele paga ou o que ele faz. E em segundo lugar, você precisa ter um objetivo, você precisa começar a investir com um objetivo e não simplesmente largar o seu dinheiro lá. Você quer renda passiva, você quer crescimento, você quer segurança, o que você quer? Cada investimento serve para uma coisa diferente. Então, se você quer uma empresa de crescimento, você quer uma empresa que vai te pagar dividendos, você quer manter a segurança e ficar ali na renda fixa, mesmo você querer ficar na renda fixa, você vai ficar num Tesouro Selic, num CDB, num pós-fixado, pré-fixado, tá vendo? São coisas bem diferentes, com rendimentos diferentes, com riscos diferentes, e você precisa saber pelo menos qual é a diferença de cada um deles. E a terceira dica que eu posso te dar é que você pare de seguir dicas aleatórias, pare de querer ficar copiando a carteira dos outros, comprando ações só porque alguém falou que essa ação é boa. Se você vê alguém falando que uma ação, um fundo ou qualquer tipo de investimento é algo bom e te deixar incentivado a comprar, a investir naquilo ali, antes de botar o seu dinheiro lá, você vai lá e analisa, veja se aquilo de fato é um bom investimento, tá bom? Não tô falando para você não comprar nenhum tipo de dica, mas analise antes de comprá-las, tá? Você viu alguém falando sobre, enfim, sobre a empresa, o Banco do Brasil.
Ah, o Banco do Brasil é o melhor banco que temos no Brasil. Você vai lá e analisa, veja se aquele banco de fato é o melhor banco do Brasil, né? Analisa, compara ele com outros bancos para que você possa ter de fato uma opinião e dizer, não, realmente, esse banco aqui é o melhor banco que tem. Ou então, não, tem um banco que é melhor e eu prefiro investir nele. Então você tem que entender de fato o que é para que você possa investir neles e não perder dinheiro com tanta facilidade. Lembrando que isso é renda variável, então mesmo que aquele ativo seja bom, mesmo que você tenha feito sua análise, esse ativo ainda pode cair. Não necessariamente você está perdendo dinheiro, a não ser que você venda no prejuízo, tá bom? Mas, ainda assim, se você tiver feito uma análise, se você souber como funciona aquilo ali, as suas chances de perder dinheiro são bem menores. Investir não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo, é sobre fazer o básico bem feito por muito tempo. Quem entende isso já sai na frente da maioria das pessoas. Agora aproveita e deixa aqui no comentário, você já cometeu esse tipo de erro ou conhece alguém que cometeu? Deixa aqui no comentário para que a gente possa entender como anda a sua vida no mundo dos investimentos. Se você quiser aprender a investir da maneira correta, se você quiser aprender um pouco mais sobre educação financeira, sobre investimentos ou até mesmo sobre como organizar a sua vida financeira, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum tipo de vídeo, tá bom? Aqui eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite, então fica atento para que você não perca nenhum vídeo. Se você gostou desse vídeo em específico, já curte, comenta e compartilha. Manda esse vídeo para os seus amigos, compartilha na sua rede social para que a gente possa crescer cada vez mais o canal e ajudar as pessoas a organizarem a sua vida financeira. Desejo a todos ótimos investimentos e até logo. Fui!